Primeiramente, bom dia, né? A gente está aqui na nossa terceira aula de Docker. Bem, nas duas primeiras aulas, na primeira aula a gente viu os conceitos básicos, né? Alguns comandos importantes, que os comandos mínimos a gente precisa saber para poder executar o ambiente Docker, executar uma aplicação mínima, né? E na segunda aula a gente já aprofundou isso um pouco mais e a gente viu o Dockerfile como sendo uma forma de criar imagens nossas. E a gente viu o Docker Hub, que é um registrador de imagens que outras pessoas fizeram e que a gente pode utilizar também para o nosso projeto. Então, a partir dessas duas aulas, você já tem uma base melhor sobre algumas aplicações que a gente pode fazer com Docker e também como construir as nossas próprias imagens, como patrocinar nossos próprios serviços para que eles sejam replicáveis de uma forma muito mais fácil e mais tranquila. Bem, então, nessa aula aqui, a gente vai falar principalmente sobre o measurement de containers, e a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes para quando a gente vai trabalhar com mais de um container ou mais de uma aplicação rodando. A gente precisa entender muito as redes do Docker que nós temos, e também a gente precisa entender a, a a utilização dos volumes. Porque muitas das vezes a gente quer executar uma aplicação em que a gente precisa armazenar os dados, independente do container estar rodando ou não. Porque na medida que a gente mata um container e a gente remove ele, todas as informações que estavam armazenadas neles pararam, somem, né? Param de aparecer. Então, o Docker, a gente tem uma forma de utilizar volumes que na verdade a gente vai referenciar o mesmo, por exemplo, vamos supor que tem um arquivo, né, que eu queira compartilhar entre o meu container e a minha máquina. Então, os dois vão referenciar o mesmo arquivo. A gente vai mostrar as complicações disso depois, mas a ideia da aula é essa, a justificativa de utilizar volumes é basicamente essa. Quando a gente tem um container que ele, vamos supor, a aplicação pode parar de funcionar, a gente vai precisar reiniciar ou até, às vezes, remover, a gente não perder alguns arquivos que aquele container possa ter gerado. Então, a gente faz um volume, que a gente basicamente está referenciando o mesmo pacote que está na nossa máquina com o mesmo pacote que está lá no nosso container. E utilizar as redes Docker, no caso, é importante porque vocês podem ter um servidor único, por exemplo, no laboratório de vocês, e vocês vão querer executar diversas aplicações diferentes que não estão correlacionadas, por exemplo, projetos diferentes que não estão ligados. Então, vocês podem isolar um determinado projeto de vocês, apesar de tudo ser Docker, vocês podem isolar os containers de vocês em redes e a partir disso, por exemplo, o container de um projeto, o container de outro projeto não vão conseguir se comunicar. A não ser que você faça depois umas alterações, mas quando você gera essa rede, você está isolando a sua aplicação. Então, ela tem essa importância por questão de isolamento e da comunicação entre os containers. Também tem uma questão de segurança por trás disso. Então, a gente vai debater mais isso sobre na aula, principalmente com exemplos. Bem, aí, sobre alguns comandos que eu queria trabalhar melhor nessa aula, são esses 4, que é o Docker exec, que a gente já viu na última aula também, que ele serve para a gente poder executar um container enquanto ele já estiver rodando, né, enquanto ele não estiver parado ou removido. O Docker logs, que ele serve para a gente poder, quando a gente está rodando na aplicação, ao invés da gente acessar o container e verificar um possível erro, a gente pode configurar um sistema de logs e para a gente saber se esse container está rodando corretamente, a gente dá um Docker logs e coloca o container e ele vai mostrar todo o log para a gente.
Aí a gente pode saber se teve algum erro, se está tendo algum processo, se teve algum processo errado, ou essas coisas. Também tem o Docker Stats, que é para a gente também saber o status do nosso container, quanto que ele está consumindo de processamento, quanto que ele está consumindo de memória, para a gente também ter um controle, porque os recursos, apesar do Docker ser mais leve e mais tranquilo de se executar, a nossa máquina ainda assim ela é limitada. Então a gente precisa, muitas das vezes, executar esses comandos para verificar se qual container pode travar a nossa máquina, pode estar com processamento muito alto. Como é que está o consumo de memória, como é que essas coisas estão funcionando. E a gente tem o Docker Stat para a gente poder ver isso. A gente tem um Docker Inspect, que ele vai trazer um conjunto de informações sobre o container, que muitas vezes a gente pode pegar acessando o container, mas ao dar o comando Docker Inspect, a gente não precisa acessar o container, executar alguns comandos lá, a gente dá um Docker Inspect e ele já vai retornar várias informações, como o IP da máquina, as portas que estão sendo expostas, e tudo isso nós vamos colocar em uma apresentação, em um exemplo, desculpa, para vocês entenderem melhor o que é que tá rolando. Aí eu montei esses slides para vocês terem também como referência. Então vou falar sobre cada um deles. Nesse primeiro aqui eu estou falando sobre o Docker Exec, mas a função é basicamente essa. É vocês acessarem um container que já está sendo rodando. Então, só para a gente prestar atenção na sintaxe, por exemplo, nesse exemplo bem aqui, a gente dá um Docker exec. Normalmente a gente coloca o "-it", que é para ele ficar com o terminal interativo. Mas, por exemplo, vamos supor que vocês querem executar só um comando para verificar o que rola. Então, ao invés de vocês botarem esse "-it", vocês, como só querem executar alguma coisa, vocês colocam Docker exec, o nome do container que vai ser utilizado e a aplicação que vocês querem executar. No caso, isso aqui é o exemplo básico de um container Ubuntu, né? Quando as pessoas querem executar, é Docker exec "-it", aí Ubuntu aqui no meio, e normalmente a gente abre o bash. Sobre o Docker Logs, ele só tem essa função de mostrar os logs gerados. Mas isso é importante para a gente poder verificar como é que está rolando o funcionamento da aplicação que está rodando no nosso container. E ele também não é muito diferente, é Docker Logs. Aí tem algumas opções. Se vocês derem Docker Logs -help, vai aparecer todas as opções lá para vocês. O que eu normalmente uso é "-f", porque quando vocês usam o Docker Logs e colocam o nome do container, ele vai mostrar até o último log. Quando vocês colocam o "-f", ele vai atualizando. Entendeu? O terminal ele fica em aberto. A gente não consegue mais usar o terminal, mas os logs eles ficam atualizando em tempo real. A gente tem aqui o Docker Stat. Também para vocês verem as opções também, da mesma forma, se vocês Docker Start -help. Ou também, vocês podem olhar na documentação do Docker, no Docker Docs, e lá também tem cada comando que vocês podem executar e tem exemplos e tal, vocês podem praticar bastante por lá também. Mas é basicamente isso. Docker Stat, vocês podem simplesmente executar Docker Stat. E ele vai mostrar de todos os containers. Mas se vocês quiserem ver de um container específico, aí vocês colocam o ID dele ou o nome dele. Os dois ele aceita. E o Docker Inspect da mesma forma. Vocês podem tentar decorar esses comandos logo de começo, porque eles não são tão diferentes, né? É sempre Docker, aí o nome do comando que vocês querem fazer. Aí tem as opções que vocês podem olhar lá também. E aqui vocês vão colocar o nome Aí, no caso, o Docker Inspect também serve para imagem, né? Então, vocês podem tanto utilizar sobre o container ou sobre a imagem dele. Aí ele aceita tanto o nome também quanto o ID. Aí aqui eu queria executar com vocês dois exemplos para a gente verificar duas coisas. No primeiro, a gente vai subir um container que ele vai fazer a tradução do texto do inglês para português. E a gente vai executar alguns desses comandos para a gente poder verificar como é que as mensagens aparecem, como é que a gente pode executá-los.
E no segundo, a gente já vai conectar 2 containers, vai subir 2 containers separados. E a gente vai executar uma aplicação web que acessa um banco de dados. É uma aplicação simples, mas é mais para a gente poder ver o conceito de volume e o conceito de rede que nós vamos ver depois nos próximos slides. Mas é só para dar uma introdução para vocês de uma aplicação prática disso. Agora, deixa eu parar aqui a execução para executar meus slides rapidinho. Executar o meu terminal. Rapidinho, pessoal, só. Tá. Só alguém me manda no chat aí, por favor, se a fonte tá boa ou não. Se querem que eu comente um pouco antes de começar a executar aqui. Ah, beleza. Tá. A gente tem aqui algumas pastas também das aulas anteriores, mas a gente vai usar nesse Translator Loop. Bora acessar ela aqui. Se a gente olhar bem aqui, a gente tem o Dockerfile que a gente usou para gerá-la e a aplicação que nós vamos executar. Só para a gente relembrar um pouco do conceito das últimas aulas, a gente tem bem aqui o Dockerfile, que a função dele é criar uma imagem padronizada para a gente executar a nossa aplicação. Então, o que esse comando está fazendo? Ele está pegando do Python, com essa versão específica, 3.9 Slim, ele está pegando essa imagem, aí ele sempre pega de um registrador. No caso, ele sempre pega do Docker Hub por padrão, mas pode adicionar outros. Tem o da Amazon e tal. Ele está falando aqui do diretório onde vai ser trabalhado, que tem esse caminho bem aqui. Aqui ele está copiando tudo que tem nessa pasta para dentro do container. No caso, como a gente está nesse diretório, ele está copiando tudo que tem nessa pasta aqui, que são esses 2 comandos aqui. Ele está copiando para esse diretório bem aqui. E aí que ele está executando os comandos, né? Então, e cada processo desse sempre executa uma layer. Então, ele está executando aqui, no caso, 5 layers. E nessa quarta aqui, ele está realizando o pip install translate. Fazendo a instalação desse translate que a gente vai utilizar no código. E a gente usa esse entry point para toda vez quando a gente for executar o nosso container, a gente possa... toda vez que a gente for executar o nosso container, ele vai executar isso aqui. Ele vai executar como se fosse um terminal assim, né? Tipo, seria Python. E depois seria esse translator loop.py. É como se ele estivesse fazendo isso no nosso terminal. Só que a gente utiliza essa sintaxe aqui para a gente poder fazer isso no Dockerfile. Certo. Aí, agora a gente vai executar a nossa aplicação. Então a gente sempre dá um Docker Run. Docker Run, lembrando, sempre executa containers. -t de forma iterativa. Espera aí. Deixa eu só ver se eu tenho a imagem. Beleza, eu tenho. Tá ok. Então a gente vai voltando. A gente já gerou a imagem. Para a gente poder gerar a imagem, a gente usa o Docker Build. Aí a gente colocaria o Docker Build e a localização do nosso Dockerfile. Como eu já tinha executado, como eu tinha feito o teste antes da aula, eu já tinha gerado essa imagem. E também para a gente economizar um pouco de tempo,
A gente só executa esse comando. Pronto. Aí, o que é que ele está fazendo? Ele já executou aquele comando Python translate.py, né? Então, ele já está executando tudo aqui. Então, a gente pode escrever, por exemplo, aqui para ele poder traduzir, né? Ele demora um pouquinho. Bem humilde. Mas aqui só mostrando uma aplicação para vocês. Então, beleza. Então, para a gente poder verificar quais nossos containers estão rodando, a gente pode dar um docker ps ou um docker container ls. Os dois comandos são a mesma coisa. E a gente pode ver aqui que tem um Ubuntu aqui que eu deixei rodando, mas ele não influencia. O importante para a gente é esse bem aqui. E ele também mostra aqui, né, quanto tempo ele foi gerado, o status dele. E a gente vai executar esses comandos que a gente mostrou para vocês. Por exemplo, se eu quiser acessar esse container, que como a gente não colocou nenhum nome, né, ele sempre dá uns nomes aleatórios. Eu acho que isso aqui vai funcionar. Eu acessei o container e posso executar comandos nele. No caso, como ele é um Python, né? Então, ele tem os comandos do Python. Então, toda vez que, por exemplo, eu estou tendo eu estou executando um container e eu preciso acessá-lo, eu executo esses comandos bem aqui. O docker exec -it. E só sair aqui. Para poder sair, a gente pode apertar Ctrl D. E se eu quiser ele de uma forma interativa, eu coloco -it. Se eu só quiser aplicar, executar um comando específico, por exemplo, ao invés de eu ter que acessar o container e escrever... Opa. Acho que eu tenho que fazer assim. Foi mal, pessoal. Mas se eu quiser, por exemplo, dar a executar um comando único, eu posso fazer isso também. É simplesmente dando o docker exec e escrevendo bem aqui o comando que eu precisaria. Tem alguma sintaxe específica que eu esqueci agora, que a gente tem que usar, porque ele não aceita esses espaços, não aceita alguns caracteres especiais. Mas dá para fazer isso, para vocês executarem qualquer comando que vocês queiram. No caso, como é um container Python, então ele vai aceitar os comandos Python. Tá. Bora ver aqui. Certo. A gente também pode executar o docker logs. Aí a gente pode tanto utilizar quanto a ID do container, quanto o nome dele bem aqui. No caso, bora usar o ID. Opa, eu esqueci o C. Pronto. No caso, o log dele é a mesma que está mostrando bem aqui, porque são os prints que tem no nosso código. Aí esse vai ser o log dele. Mas outras aplicações que são mais complexas, elas vão ter logs maiores. Então, isso vai ajudar vocês a entender melhor a aplicação que vocês estão executando. E no caso do Linux, até mesmo para facilitar, por exemplo, eu quero saber o momento que ele escreveu a palavra hello. Aí ele vai só mostrar, né? Ele vai filtrar só onde ele mostrou a palavra hello. Isso também vai ajudar vocês a entender, por exemplo, eu quero saber onde foi que ele setou IP. Então, sabe que vai ter IP e alguma coisa. Então, vocês podem dar um grep. Isso é mais de comando Linux, não é tanto Docker, mas vai ajudar vocês com algumas aplicações. E como eu falei, tem um Docker Stat, que ele vai ficar mostrando aqui para a gente algumas informações. No caso aqui, ele retorna o container, o ID do container, o nome dele, o tanto que ele está usando de CPU. No caso, isso aqui são aplicações bem simples. Então,
ele não deve estar usando muita coisa. Vou ver se altera alguma coisa aqui. Ó, tá usando bem pouquinho da CPU. O tanto de memória que é utilizada. Se eu não me engano, essa aqui é a memória RAM e esse aqui é a porcentagem dela. Aqui ele está verificando o dispositivo de entrada e saída, de escrita, né, de input e output. E aqui os processos, os PIDs. Só para aqui. Mas se vocês quiserem ver de um container específico, é só vocês colocarem bem aqui o ID do container que ele vai mostrar. O ID é o nome, né? Sempre dá para usar os dois. Que ele vai ficar mostrando só do que vocês querem. Não precisa de muito. Opa. Pronto. Vou passar essa aí. Tá. E o outro é o Docker Inspect. Aí nesse obrigatoriamente tem que ter, né? O ID. Assim, porque ele retorna esse conjunto gigantesco aqui de informações. É um conjunto muito grande, eu não vou conseguir explicar para vocês tudo. Mas, por exemplo, ele tem aqui o ID, né? O período que ele foi criado, então vocês também poderiam filtrar para saber quando é que o container foi gerado, né? E ele diz aqui o que ele está executando. Ele está executando o Python e ele tem como argumento esse translator loop.py. E aqui são várias informações do hostname path. Então, isso aqui é um assunto um pouco mais aprofundado. Muitas dessas coisas aqui, muitas vezes vocês não vão utilizar, mas ele retorna todas as informações e a gente pode filtrá-las, se a gente quiser. E o que eu queria mostrar para vocês é que também ele gera umas configurações de network. Então, por exemplo, aqui ele diz aqui qual é o IP do container que a gente está tendo, que é 172.17.0.3, e qual gateway ele está usando na nossa máquina. Então, se a gente der comando aqui PA, a gente vai ver que tem esse Docker 0, que é uma rede interna do Docker para ele poder gerenciar o tráfego dos containers. Então, toda vez que a gente dá um Docker run -it, a gente não diz qual rede a gente quer ter. Tal. Toda vez que a gente executa esse comando aqui simples, a gente não fala sobre network nem nada disso. Ele vai assumir que a gente quer deixar como padrão e que o gateway dele vai ser esse. Ou seja, qualquer outro container que surgir, ele vai conseguir conversar com ele, porque todos eles vão estar nesse endereço aqui de IP. Se vocês forem ver, é um 72.17.0.3, né? Só mudou o finalzinho. Certo. Aí parando aqui a aplicação, Ctrl+C. Aí agora, a ideia é a gente ver essa aplicação aqui de baixo. Era um pouco mais complexa, mas ainda assim ela é simples de ser executada. Deixa eu só entrar aqui nesse... Então. Tá, beleza. Tá, então se a gente for entrar nesse aqui, esse web app. Aqui eu fiz uma aplicação um pouco mais complexa, usando JS. Mas o importante aqui, pra gente, é o que tem nesse Dockerfile. Depois eu vou disponibilizar para vocês esses comandos aqui que eu estou executando. Eu tentei fazer igual alguns passo a passos do Docker Docs, mas eu fui tentando e fui descobrindo que muitos passo a passos que tem lá, eles não executam corretamente. Aí por isso que eu tive que criar os meus. Aí eles são, em termos de aplicação, mais simples, mas a gente vai conseguir entender alguns conceitos importantes do Docker. Então a gente tem aqui, ó,
da onde é que a gente vai pegar essa imagem. Então, ele sempre vai acessar o Docker Hub, né, se a gente não colocar outro. Então, ele está pegando o Node, aí a tag seria uma versão. O local onde é que a gente vai trabalhar, ele está copiando todos os arquivos. Tem package, começa com package, tem qualquer coisa, .json, para essa aplicação aqui, app. E ele está executando esse comando aqui, npm install. Aí ele está copiando tudo que tem aqui para esse app aqui também. Aí, toda vez que aí ele está executando esse cmd node aqui, que ele é um pouco diferente, mas a ideia é basicamente a mesma. É executar um comando, então ele está executando o node, e ele está executando aqui esse arquivo aqui do JS. Mas certo. Primeiro, o que nós vamos fazer? Deixa eu só... A gente vai deixar os containers rodando. Eu parei, né? Tudo bem. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer seria... É sempre bom, ao invés da gente... A gente pode ter duas opções. Quando a gente dá o Docker... Quando a gente vai executar um container, quando a gente dá o Docker Run, ele já vai pegar a imagem por padrão. Mas é sempre uma boa prática a gente dar o Docker Pull e tentar pegar essa imagem. Eu não sei se já tem na minha máquina. Tá, já tem. Tá, isso facilitou um pouco, porque vai ser bem mais rápido. Então, a gente vai subir agora um banco de dados. Aí, para subir, no caso desse banco de dados aqui, ele é um comando gigantesco. Se vocês forem lá no... Eu peguei isso aqui do Docker Hub deles. Então, eu basicamente peguei, e não teria muita coisa, até porque a gente não é tão importante. Mas, por exemplo, esse "-e aqui quer dizer que a gente está exportando uma variável de ambiente. Então, a gente está falando que isso aqui recebe o myUser. Então, quando for executar a nossa aplicação e ele for olhar essas variáveis aqui, ele vai saber que o valor que ele precisa para poder executar são esses valores aqui. E já falando de volumes, a gente está fazendo volume, bem aqui, de uma aplicação, de um arquivo que tem aqui na minha máquina, para caso eu derrube esse container, destrua ele ainda mantém os dados salvos. Certo. Então, se a gente for olhar bem aqui, a gente já executou ele está bem aqui sendo executado. E agora a gente vai acessar esse container. E eu já criei uma tabela com alguns usuários, que eu estava fazendo uns testes. Então, por exemplo, aqui a aplicação vai ser simples. Ela vai ser uma aplicação web em que ela vai ler ela vai mostrar o nome e o e-mail da pessoa cadastrada no database. Eu já coloquei aqui alguns nomes, só para a gente fazer teste. Mas como já está aqui, já está tudo certo, a gente pode dar o Ctrl D. Aí por que isso foi possível? Porque quando eu subi o container, eu executei o container, se lembra daquela pasta que eu tinha antes? Eu já tinha todos esses dados armazenados nela. Depois eu vou apagar essa pasta e a gente vai fazer tudo do zero. Aí eu vou mostrar para vocês que apagando a pasta, quando a gente for subir o container, a gente não vai ter mais as mesmas informações que a gente tinha antes agora quando a gente subiu. Para a gente ver quais são as redes que a gente tem... Isso. Docker Network LS, a gente vê todas as redes que tem na nossa máquina. Vocês podem ver que já existe essa rede aqui, Web App, que eu criei, para poder isolar a aplicação que eu quero. Por quê? Se eu não tivesse criado essa rede, eu teria um problema que qualquer container que eu subisse poderia fazer requisição ao banco de dados ou ao acessar a aplicação web que eu vou executar. Então, a gente teria tanto um problema de segurança, porque seria, qualquer um teria acesso a isso, e também um problema de desenvolvimento, porque
às vezes, alguns erros podem acontecer porque está tendo acesso equivocado aos nossos containers. Entendeu? Então, é sempre bom manter, todas as vezes que tiver uma aplicação que tem uma determinada função e que eles não precisam conversar com o todo, vocês manterem eles isolados. E vocês podem fazer, por exemplo, containers que eles estejam mais de uma rede. Então, eles podem conversar com duas aplicações diferentes. Basicamente, vai ser um container de ligação. Vocês têm uma aplicação de um lado, uma aplicação do outro, e vai ter um container ligando essas duas aplicações. Mas vocês lembram que quando a gente deu o comando, a gente não colocou nada sobre rede? Então, o nosso container, ele não está conectado. Esse container, ele está conectado a uma rede geral. Então, para a gente poder fazer ele se conectar na nossa rede, específica, a gente vai executar esse comando bem aqui. Que a gente vai, Docker Network Connect. Aí aqui vai ser a rede que a gente quer que ele conecte, que no caso é essa rede bem aqui. E o nome do container, que a gente quer que essa rede seja, que a gente quer que o container seja conectado nessa rede. Então, quando a gente executar esse comando, a gente dá um docker inspect nesse container bem aqui. A gente vai ver que ele vai estar conectado em duas redes, porque nesse caso aqui a gente não isolou. Vocês percebem que a gente está na 172.17.1, que foi a rede que ele se conectou. Toda vez que vocês executarem o container, ele vai se conectar numa rede padrão. Então ele se conectou, se a gente for olhar bem aqui, na rede padrão do Docker, mas a gente pediu para ele se conectar na web app, que é uma rede que a gente criou, que ele tem um endereço diferente da rede padrão do Docker. E ele recebe esse IP, ele tem esse IP 172.18.02. Então, se a gente for olhar bem aqui, toda vez que o Docker criar uma rede, ele vai sempre colocar esse BR aqui, e ele vai indicar bem aqui embaixo o gateway dessa rede interna. Certo? Então, tá. Então a gente vai voltar para a nossa aplicação app. Já que o nosso container do banco de dados já subiu e já está executando, a gente tem bem aqui a imagem que a gente iria gerar, que a gente, só para lembrar, que é o docker build -t web app. A gente colocaria aqui o ponto para indicar que ele está nesse local, que a gente vai dar um docker build. A gente está chamando a nossa imagem, está dando uma tag para ela de web app, e a gente está falando que ela está nessa pasta. Se eu executar esse comando, ele só vai gerar tudo rapidinho, porque já existe essa imagem. Entendeu? Então, vocês podem saber também que a imagem já está gerada, que só basta dar um doc images e vocês vão ver a imagem de vocês lá. Aí agora a gente vai executar o nosso container, que tem aplicação web. Então ele vai ser o Docker Run para a gente poder executar o container, menos name para a gente indicar o nome, menos network. A gente vai indicar a rede que ele quer se conectar. A gente vai falar aqui as portas, a exposição das portas. Lembrando que aqui é da minha máquina local e aqui é do meu container. Esse "-d" significa que ele vai rodar em background. E esse web app, ele se encontra bem aqui porque ele é a imagem que a gente vai executar. E como a gente viu que dentro da nossa imagem, não sei se ainda tem aqui, tinha aquele comando do cmd, então a gente não precisa colocar nada aqui do lado, porque quando a gente subir a nossa imagem, ele já vai executar. Então, se a gente der um docker ps, tá um pouco ruim de ver, mas
Aqui é o ID, a imagem está sendo utilizada, que é o web app. Aqui o comando que ele está executando, foi aquele comando que a gente falou. Aqui as portas expostas. E bem aqui o nome dele, que é o nosso web app. E se a gente der um docker inspect nesse web app, a gente vai ver que ele não se conectou na rede interna do Docker. A primeira rede aqui que ele se conecta é essa web app, porque a gente indicou para ele, olha, eu não quero que você se conecte por padrão na rede do Docker 0, que é essa rede bem aqui. Eu já quero que você esteja conectado nessa rede bem aqui, tem nesse gateway. Aí, no caso aqui, ele pegou o 172, 1703. Ah, tá aqui, foi mal. Eu confundi os containers. Tá aqui, esse aqui é o web app, tá? Foi mal. Aí a gente pode ver aqui que ele pegou 172.18.01 e ele pegou aqui o IP 1803. Por que ele pegou o 03? Porque eu já tinha conectado na rede interna do web app, eu já tinha conectado o container do banco de dados. Então ele já pegou o 72.18.02. Então, nesse caso aqui, ele pegou 18.03. Então a gente está vendo que eles estão na mesma rede. Certo? Então, a gente pode ver bem aqui que ele está mostrando as listas de usuários. Aí ele está mostrando aqui tanto o nome quanto o e-mail. Então, por exemplo, se eu quiser aqui adicionar algum usuário bem aqui, ele também vai adicionar no nosso banco de dados, porque tem uma conexão entre os dois. Então, por exemplo, sei lá, fazer o Lucas 2 aqui. Eu acho que ele vai aceitar. Eu vou adicionar bem aqui aqui no nossa aplicação web, mas se eu for acessar novamente o nosso banco de dados, que é esse comando bem aqui, e eu pedir para ele mostrar os usuários, eles também vai ter adicionado bem aqui. E também, da mesma forma que eu adicionar um usuário bem aqui, John Joey 2, e der esse comando aqui, ou seja, adicionou o seu para mostrar as tabelas, ele adicionou bem aqui. Se eu for na minha aplicação web, ele também vai adicionar bem aqui. Isso é possível porque eles estão na mesma rede. Mas aí, por causa do tempo, eu não vou conseguir executar, mas se por acaso eu subisse um outro aplicação web e tentasse fazer requisições, ele não iria funcionar. Porque essa aplicação que eu estou sendo executada aqui, ela está dentro da mesma rede. E é uma rede isolada. Tudo bem? Aí por isso que aplicações externas não enxergariam o que está rodando nesses containers. Agora eu posso dar o comando docker stop para parar esse container bem aqui. E se eu, por exemplo, lembrando que toda vez que a gente remove um container e ele não tem volume, ele deveria apagar tudo que tem dentro dele. Na verdade, ele deve não. Ele vai apagar tudo que tem dentro dele. Então, por isso, a gente precisa utilizar volumes. Nesse caso aqui, eu estou removendo o container. Eu dei um docker stop.
Só mostrar para vocês. Se eu der um docker ps, ele já não vai mais aparecer aqui. Mas se eu der um docker ps-a, ele vai aparecer bem aqui, porque o ps-a está mostrando todos. Mas se eu quisesse dar um docker start, eu subiria esse container com tudo que já foi com tudo que já foi executado. Mas se eu der um docker rm e der um docker ps-a, ele vai desaparecer daqui. Aí, para isso, eu precisaria executar aquele comando, que é esse comando bem aqui. Aí, percebe que eu ainda estou mantendo o mesmo volume. Então, bora executar ele bem aqui. Agora, bora dar o docker exec. Esse bem aqui. Se eu apertar para cima e para baixo, ele, como por ser um novo container, ele não tem o histórico dos comandos que eu tinha dado para ele. Então, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu estou selecionando tudo, né, da tabela usuários e, apesar de eu ter deletado o container, como eu coloquei o volume, tá aqui todas as informações que tinham antes. Então, por acaso, vamos supor que tenha dado alguma coisa de errado no nosso container do database. Eu posso muito bem remover o container e executá-lo novamente, portanto que mantenha o mesmo volume, porque aí ele vai manter essas mesmas informações. Aí, se por acaso eu deletar esse Postgres Data, eu vou remover tudo, todas as informações estavam sendo salvas, e quando eu for subir o container, aí ele vai estar zerado mesmo, porque aí perdeu até o volume que estava guardando as informações dele. Não vai dar tempo de eu deletar e tentar executar de novo, porque eu ainda queria ver alguns conceitos aqui importantes com vocês. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Pessoal, coloque o nome de vocês para frequência, por favor, no chat. Tá, vocês estão enxergando bem, né? Se incomodam de ficar essas abas aqui abertas? Deixa eu seguir. Bem, agora a gente vai oficializar o nosso conhecimento de Docker Network. Bem, o Docker Network funciona mais como uma SDN, ou seja, uma rede definida por software, porque não tem, de fato, as interfaces todos trabalhando. São alguns comandos que a gente executa que vai alterar a nível de software as aplicações que nós temos. Normalmente, toda vez que a gente sobe o container, por exemplo, tem esse container 1 que é ETH0, ele vai ter essa interface ETH0, e esse ETH0 sempre está conectado com uma VET, que quem comanda seria o nosso Docker Bridge, que ele vai fazer essas pontes do container para a nossa máquina host, que seria aquela... No caso, a gente estava usando o bridge, que é a Docker 0. Se eu não me engano, é o nome dela. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu der um Docker run -it Ubuntu Bash, eu já tinha imagem, já tinha tudo aqui, e eu der um IPA. Ah, tá, eu não tenho esse comando. Toda vez que a gente executar o comando do Ubuntu, a gente sempre tem que dar apt update. Deixa eu dar o IPA aqui para ver se ele me diz o que é que tem que baixar. ifconfig. Ver se ele mostra. O container normalmente ele vem zerado de informações. Eu achei que o IPA já vinha como padrão, por isso que eu ia usar. Deixa eu ver, pelo que... Eu acho que a gente tem que executar esse comando bem aqui. Para você, uma curiosidade para vocês. O sistema operacional, muitas vezes, normalmente ele pesa gigas, né? O comando, o container do Ubuntu, ele só tem 29 megabytes. Então não tem nada.
Pronto, tá aqui, funcionou o IPA. Deixa eu limpar aqui para vocês e dar o IPA agora. Então, vocês podem ver que ele tem essa ETH0 e o IP que a ETH0 está funcionando. Bem aqui, ó. Ele tem essa ETH0 e está nessa bridge. E se a gente for ver o endereço do IP, que é 172.17, a gente vai ver que é essa doc0 que é utilizada por padrão. Então, toda vez que a gente for fazer uma conexão do meu container com a minha máquina, ele vai passar por esse controle aqui de redes. A gente pode falar assim. Então, sempre tem esse funcionamento. É muito mais parecido com o SDN. Então, é bom ter um conhecimento de redes aplicado mesmo no Linux, assim, para saber os comandos, para saber, às vezes, você tem que criar uma rota entre um container e o outro. Então, alterar o IP tables do Linux, às vezes, é interessante, dependendo da aplicação que vocês estão executando. Aí, aqui vai falar sobre a importância, o que a gente já falou, depois de ver nesse slide. E aqui, é só mostrando para vocês aqui o que acontece quando, de acordo com se a gente coloca alguma coisa, se a gente não coloca, os comandos que a gente utiliza. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui um docker run nginx, se a gente não colocar nada sobre rede, ele vai criar uma conexão na docker0 e todo o container que foi executado dessa forma vai poder acessar os seus containers, porque a docker0 está conectando todos. Então, seria basicamente você estar gerando um container que ele pode ser acessado por qualquer máquina. E se a gente colocar aqui o menos nome, a gente vai realmente isolar o container da aplicação do host. Então, a gente vai ter aqui um certo isolamento aqui. Ele não está conectado a nenhuma docker0, nenhum interfaceamento, nem nada disso. E também tem outra questão, que é o menos network host, que aí essa é interessante em algumas aplicações, mas tem alguns problemas de segurança, porque o que ele vai fazer é mapear todo o funcionamento da internet da tua máquina, vai ser mapeada para o container e vice-versa. Então, vocês, por exemplo, nesse caso aqui, a gente não precisaria ficar exportando portas, porque as mesmas portas que nós teríamos na nossa máquina, nós também vamos ter no nosso container. Aí eu posso... Deixa eu ver se eu consigo mostrar um exemplo aqui para vocês. Ctrl D, a gente vai sair. Aí eu acho que vocês lembram, né, daquela nossa aplicação web que a gente fez na aula passada, que a gente trabalhou. Opa. Não sei se vocês lembram a gente poder executar esse comando bem aqui. A gente executava esse comando bem aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês para não ter que escrever. A gente executava esse comando bem aqui, em que a gente falava que na nossa máquina, a porta 8080, era a mesma coisa na porta na porta 8080 da nossa máquina, era a porta 80 do nosso container. E a gente executava, colocava esse nome e tal, e executava essa imagem que era gerada por esse Dockerfile. Se por acaso for interessante, e vocês têm, por exemplo, que exportar mais portas, e usar as mesmas portas assim, da máquina de vocês, então ao invés de vocês executarem esse container e exportar cada porta, se for interessante, não tiver problema de segurança e tal, todas essas questões, aí ao invés de a gente exportar as portas, a gente coloca ao menos network, ou seja, a gente vai falar qual é a rede que vai se conectar, a gente fala que ele vai se conectar na rede host, e a gente executa o comando. Tá, só ver aqui se ele está executando. Tá, ele está executando aqui o laço web. Aí se vocês lembrarem... localhost da porta 80. Eita. Ele pesquisou. Ao invés de ser esse aqui.
Pronto, agora foi. Que eu tinha dado espaço. Vocês vão ver que ele está mapeado, as mesmas portas do nosso container está mapeado para as mesmas portas da nossa máquina e vice-versa. Então, quando o container está sendo executado e ele está executando na porta 80, ele também está executando na porta 80 da nossa máquina. E se ele estivesse usando a porta 351 para alguma coisa, ele também vai estar executando a porta 351 da nossa máquina. Então, dependendo dos casos, vocês podem também usar isso como uma forma para poder executar a aplicação de vocês. É só mostrar aqui o Docker Inspect. Vocês podem ver aqui que tem muito mais informação quanto a algumas aplicações estão sendo executadas aqui na máquina de vocês, de data, driver, etc. Mas não tem nada, nenhuma informação sobre a rede. Porque a ideia é essa, esse mapeamento das portas, das aplicações que estão sendo executadas. Isso, dependendo, se for a máquina de vocês, de fato, isso pode até causar algumas probleminhas e tal, porque vocês estão realmente mapeando um para o outro. Então, às vezes, se vocês estão rodando uma aplicação na máquina de vocês e executando o container dessa forma, quando um dado chegar para uma determinada porta, às vezes ele pode ir para o container e não ir para a aplicação que vocês estão querendo. Então, dá para fazer dessa forma, mas tem que ter cuidado. Aí eu executei isso só para mostrar para vocês mesmo essa questão de colocar o Management Network Host, que tem esse mapeamento, que é usado às vezes. Então, só voltando, quando a gente gera, por padrão, a gente vai gerar 2 containers, eles vão estar nessa rede 172.17, e aí eles vão ter um mapeamento dessas VET, bem aqui, que a gente pode enxergar quando a gente executa no IPA, na nossa máquina local, a gente consegue enxergar essas VETs aqui dos containers. Que é basicamente para o compartilhamento entre os containers. Então, os containers eles vão conseguir se enxergar por causa disso. E elas também se conectam ao Docker para caso queira fazer a conexão com o nosso host. Então, é bom, às vezes, ter essa imagem em mente, para quando vocês forem executar a aplicação de vocês saberem o que cada coisa está sendo executada. No caso, como eu criei uma aplicação bridge, aí uma rede bridge, então não foi o Docker 0 que foi usado como padrão, foi outro que tinha 18 bem aqui, mas a ideia é a mesma, de todos os containers que vocês foram executar na máquina de vocês. Lembrando que eles são sempre aplicações. Bem, e agora a gente vai falar rapidinho sobre volumes. Então a gente tem aqui os containers que a gente está utilizando e eles podem acessar o mesmo volume. A ideia do volume é essa. A ideia do volume é essa que eu tinha dito. Não, caso o container deixe de existir, os dados ainda estão sendo armazenados, e quando ele for subir, quando a gente for subir o container novamente, ele vai funcionar corretamente com os dados estabelecidos e tal, tudo correto. Sem ter uma preocupação com os dados, né? A gente só vai ter preocupação com a aplicação, caso a aplicação dê algum problema e tal. A gente também pode até armazenar esses volumes em máquinas separadas, então se uma máquina der problema, vai ter esse mesmo volume na outra, e assim a gente vai trabalhando para manter a integridade dos dados correta. E tem uma diferença dependendo da aplicação que vocês vão ter, porque volumes, eles é o compartilhamento de um armazenamento específica do sistema de arquivo do host e o gerenciamento do Docker, que eles chamam aqui nessa Docker área. Mas a gente também tem outras formas de compartilhar, né, os dados. Mas a ideia mesmo aqui nessa aula era falar mais sobre volume, isso são dados mais aprofundados, mas é importante que vocês tenham esse bind mount, que ele mapeia um diretório, um arquivo específico da tua máquina host para dentro do caminho. Que é um pouco diferente, porque ele está mapeando aqui todo o file system. Então, tem um controle menor do container quanto a isso.
E a gente também tem esse tmpfs mount, que ele mapeia um diretório dentro do container para uma memória do host. Ou seja, é como se fosse tipo que qualquer dado escrito nesse diretório não será persistido no sistema do host, mas será mantido lá temporariamente. Então, é uma aplicação um pouco diferente, um pouco mais complexa, mas é importante. E normalmente isso aqui se refere também à memória RAM do host. Então, aqui é a documentação de vocês. E eu recomendo que vocês pratiquem alguns conhecimentos, tanto da aula anterior quanto dessa aula. Esse aqui é um dos passo a passo que funciona lá no Docker Docs, que vocês podem utilizar para poder fazer as implementações de vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês escrevam no chat, porque eu não sei se o áudio está funcionando. Deixa eu descobrir aqui.